Dagon. Dos dois ídolos mais antigos mencionados na Bíblia são Baal e Dagon, sendo Baal o mais proeminente entre eles. Dagon ocupa um lugar significativo na Bíblia como uma das antigas divindades da Mesopotâmia. Considerado o pai de Baal, a existência de Dagon pode ser rastreada a 3.000 anos antes de Cristo, tornando-o uma das divindades mais antigas da história da Mesopotâmia. O povo filisteu adorava Dagon por meio de vários rituais e práticas que eram específicos de suas crenças religiosas. Dagon era considerado uma das principais divindades em seu panteão, e eles o tinham em alta consideração como um deus poderoso. Os detalhes exatos de sua adoração e rituais não são amplamente descritos nos relatos bíblicos. No entanto, podemos obter alguns insights de contexto histórico e cultural. Dagon era frequentemente retratado como uma figura meio humana e meio peixe. Essa representação simbolizava a sua ligação tanto à terra como ao mar. A imagem de Dagon retratava uma divindade com a parte superior do corpo semelhante à humana e a parte inferior do corpo a de um peixe. A natureza exata de seus rituais e cerimônias em torno de Dagon provavelmente envolvia oferendas, orações e talvez até sacrifícios. Embora os detalhes específicos da adoração de Dagon pelos filisteus não sejam totalmente conhecidos, é evidente que eles o consideravam uma divindade significativa e buscavam seu favor e proteção. No entanto, a narrativa da Bíblia acaba revelando a futilidade de sua adoração e a supremacia do único Deus verdadeiro. O povo filisteu acreditava que Dagon tinha a capacidade de conceder-lhes proteção, prosperidade e vitória nas batalhas. Eles atribuíram seus triunfos e sucessos ao favor e o poder de Dagon. É provável que eles tenham procurado apaziguar e honrar Dagon por meio de atos de devoção, que podem incluir oferendas de comida, bebida e outros itens simbólicos. Na Bíblia hebraica, Dagon é mencionado 2 vezes, e em ambos os casos, ele é associado aos filisteus. Desde a época dos juízes, que governaram Israel, até a era de Samuel e Sol, os filisteus adoravam Dagon como seu deus. A primeira menção de Dagon na Bíblia está no contexto da história de Sansão e seu encontro com os filisteus. Sansão, que foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da opressão dos filisteus, infelizmente se apaixonou por uma mulher filisteia chamada Dalila. Por meio de engano e suborno, Dalila descobriu o segredo da força de Sansão, que residia em seu cabelo não cortado, simbolizando sua conexão com o poder de Deus. Uma vez que seu cabelo foi cortado, Sansão ficou impotente. Ele foi posteriormente capturado pelos filisteus e levado ao templo de Dagon. Juízes, capítulo 16, versículo 23 a 24. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o, o povo louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. O crédito pela derrota de Sansão foi atribuído a Dagon pelos filisteus, que exaltaram seu ídolo por vencer o Deus de Israel ao entregar Sansão em suas mãos. Essa crença levou os filisteus a oferecer um grande sacrifício a Dagon, expressando sua gratidão pelo que eles perceberam como o papel de seu ídolo em sua vitória. Em sua zombaria de Sansão, os filisteus não apenas o capturaram e o cegaram, mas também fizeram dele uma fonte de entretenimento durante suas cerimônias. Em meio a uma reunião de numerosos filisteus em uma grande casa, Sansão, guiado por um menino segurando suas mãos, pediu para ser conduzido aos pilares que sustentavam a estrutura. Foi nesse momento que Sansão implorou a Deus que lhe desse forças, capacitando-o a se vingar de seus inimigos pelo ato de cegá-lo. Juízes, capítulo 16, versículo 30. E Sansão disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Deus respondeu à oração final de Sansão, concedendo sua maior vitória contra os filisteus. Embora tenha custado sua própria vida, esse momento revelou a falácia da adoração de Dagon pelos filisteus, pois seu ídolo não os livrou verdadeiramente.
O que torna o triunfo de Sansão ainda mais notável é o fato de que ocorreu quando ele estava em seu estado mais fraco, quebrado, humilhado e cego. Nessa condição vulnerável, Sansão não teve escolha a não ser reconhecer sua total dependência de Deus. Vale a pena notar que antes desse momento crucial, não observamos Sansão como um homem de oração. No entanto, quando confrontado com sua hora mais sombria, ele se voltou a Deus em oração sincera. A disposição de Sansão de se humilhar ficou evidente ao aceitar a ajuda de um menino. Não mais confiando em sua própria força e orgulho, ele demonstrou uma humildade recém-descoberta, que lhe permitiu receber a ajuda de alguém muito mais fraco do que ele. Esse ato de humildade e confiança em Deus preparou o caminho para sua vitória final. A história de Sansão serve como um poderoso lembrete de que a verdadeira força e triunfo não vem de nossas próprias habilidades ou autoconfiança, mas de nossas rendições a Deus e nossa confiança inabalável em seu poder. Muitas vezes, é em nossos momentos de quebramento e humildade que descobrimos a profunda força e graça que Deus nos concede. Nesse momento comovente, Sansão demonstrou que a verdadeira força não está nas proezas físicas, mas na fé inabalável e na dependência de Deus. Apesar de suas aflições e limitações, Sansão confiou no poder do Todo-Poderoso e, por meio da intervenção de Deus, alcançou uma vitória que superou todas as suas façanhas anteriores. O sacrifício final de Sansão nos ensina que a força de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Isso nos lembra que quando somos humildes e dependentes de Deus, Ele pode trabalhar poderosamente através de nós, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis, mesmo em nossos momentos mais sombrios. A história de Sansão nos encoraja a confiar na soberania de Deus e a encontrar força em nossa vulnerabilidade, sabendo que Ele pode transformar nossos momentos mais fracos em triunfos que trazem glória ao seu nome. No capítulo 4 de 1 Samuel, um evento significativo se desenrola quando os israelitas se envolvem novamente em uma guerra com os filisteus, resultando na captura da Arca da Aliança. Durante esse tempo, os filhos de Eli, ou seja, Hofni e Finéias, mostraram corrupção em seu caráter, provocando a ira de Deus contra Israel. Em sua tentativa equivocada de garantir a vitória, eles tomaram a decisão malfadada de trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha, sem saber que a presença divina de Deus havia se afastado de seu meio. Com a arca em sua posse, os israelitas entraram na batalha com esperança e confiança, confiando apenas no objeto sagrado que acreditavam que lhes traria o triunfo. No entanto, sem o conhecimento deles, sua confiança foi equivocada, pois Deus havia retirado o favor. À medida que o conflito se desenrolava, os filisteus saíram vitoriosos, dominando os israelitas e capturando a preciosa Arca da Aliança. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11. E a Arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 4. E os filisteus tomaram a Arca de Deus e a trouxeram para Ebenezer, para Asdod, onde os filisteus pegaram a Arca de Deus e a trouxeram para a casa de Dagon, e a colocaram ao lado de Dagon. E quando os de Asdod se levantaram cedo no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da Arca do Senhor. E eles tomaram Dagon e colocaram em seu lugar. E quando eles se levantaram cedo na manhã seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto no chão diante da Arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e ambas as palmas de sua mão foram cortadas no limiar. Apenas o toco de Dagon foi deixado para ele. Sem dúvida, os filisteus se deleitaram em seu triunfo, gabando-se com confiança da superioridade de seu Deus sobre o Deus de Israel. Eles enfrentaram o Deus de Israel no campo de batalha, convencidos de que sua divindade, Dagon, lhes havia concedido a vitória e derrotado Israel. Agora, a Arca da Aliança ficou como um troféu no templo de Dagon, seu próprio Deus. Sua vitória percebida parecia absoluta. Os filisteus, atribuindo seu sucesso a um ídolo sem vida, mantiveram a Arca da Aliança dentro do santuário de Dagon. Mal sabiam eles que Deus lidaria com Dagon de sua maneira mais prática do que na época de Sansão. Quando o povo de Asdod acordou cedo no dia seguinte, eles se depararam com uma visão surpreendente. Dagon caiu prostrado diante da Arca do Senhor, com o rosto no chão. Apressadamente, eles pegaram Dagon e o devolveram à sua posição original. No entanto, para sua surpresa, a manhã seguinte apresentou a mesma cena.
Mais uma vez, Dagon jazia diante da arca do Senhor, caído com o rosto no chão. Dessa vez, porém, houve uma alteração significativa. Sua cabeça e mãos foram estilhaçadas e jaziam na soleira, enquanto apenas seu corpo permanecia intacto. Daquele momento em diante, ninguém ousou se aventurar na casa de Dagon e Asdod. Tente imaginar o horror experimentado pelos sacerdotes filisteus quando entraram no templo de Dagon na manhã seguinte. Eles não apenas testemunharam seu Deus se curvando diante do Senhor, mas também viram a imagem quebrada. Era difícil atribuir tais incidentes ao mero acaso, especialmente considerando os dias repetidos do colapso de Dagon e o estado quebrado de sua cabeça e mãos. Essa série de eventos serve como um testemunho notável do poder e soberania do Senhor Deus sobre os falsos ídolos. Revela que nenhum ídolo ou imagem esculpida pode ficar na presença do Deus Todo-Poderoso. A humilhação e a destruição de Dagon serviram como uma demonstração clara da futilidade de colocar fé em ídolos sem vida. Lembremos-nos da lição transmitida por devido ao relato da derrota de Dagon, que reforce dentro de nós a importância de adorar o único Deus verdadeiro, o Deus vivo que reina sobre toda a criação. Que nunca sejamos enganados em colocar nossa confiança em falsos deuses ou ídolos, mas que nossa devoção seja dirigida exclusivamente ao Todo-Poderoso, que merece nossa devoção e adoração. Que Deus te abençoe. Amém.